Olá, olá, meu Brasil, meus amigos do YouTube. Hoje, domingo, dia 7 de março, eu tô com preguiça de... Eu tô aqui com meu dedo aparecendo aqui. Vamos tentar de novo aqui. Eu tô com preguiça de fazer toda uma arrumação, então vou fazer aqui na minha mão mesmo, segurando o telefone, espero que não balance muito. E eu fiz um teste com relação às notícias. Colocar notícia todo dia vai ficar muita notícia repetida, então eu acho que eu vou fazer publicações na segunda e na quinta-feira, porque assim dá tempo de acumular um pouco de notícia para dar para vocês. Então amanhã, segunda-feira, dia 8 de março, eu não vou fazer a publicação porque eu estou fazendo hoje. Mas vamos esperar então uma para quinta-feira. Vou tentar fazer nas segundas e quintas, que à noite. Acho que isso dá tempo de juntar um pouco mais de notícia. E, bom, eu tenho algumas notícias aqui de ontem, né? De alguns jornais. Vou colocar o link na descrição, se vocês quiserem verificar a notícia diretamente no jornal. O vídeo de sexta-feira eu não tive a ideia de colocar o link, mas agora a gente vai vivendo e aprendendo, a gente vai testando as coisas e vendo o que funciona. E agora eu vou tentar fazer... Vai ficar meio chato esses inícios, porque hoje, por exemplo, eu tô com muita preguiça de fazer o meu... colocar o meu tripé. Tô segurando na mão, espero que não balance demais. E eu tô olhando aqui pra frente porque, na verdade, eu tenho os meus talking points, né? Os itens que eu vou ler pra vocês, eu vou falar. Como não é bastante coisa, mas como são várias notícias, é difícil lembrar os detalhes, né? E como eu tô tentando ser o mais próxima reproduzir o mais fielmente possível as notícias, é mais fácil eu ler. Eu leio as notícias na língua original e depois eu traduzo e trago para vocês, tá? Então aqui uma do Washington Post de ontem sobre o Papa. O Papa no Iraque, encontrando com o Ayatollah Sistani. Na verdade, a visita do Papa termina hoje, domingo, mas eu escrevi esse texto ontem. O Papa Francisco está no meio da viagem dele de 4 dias ao Iraque, a primeira feita ao país. Ele encontrou neste sábado de manhã o grande Ayatollah Ali Sistani, uma figura preeminente no Islã xiita, que muito raramente recebe líderes mundiais. O Vaticano diz que o encontro enfatizou a importância da colaboração entre as religiões. O Papa Francisco também participou de um evento interreligioso na cidade antiga de Ur, onde acredita-se ser o local da nascença de Abraão, o patriarca dos muçulmanos, cristãos e judeus. Não havia nenhum representante dos judeus lá. Agora algumas noticiazinhas sobre a Covid. Saiu na AFP, Agence France Presse, essa notícia veio do francês. Os alemães agora já podem comprar testes contra o Covid no comércio local. Neste sábado, os estoques de testes vendidos pelos supermercados da rede Aldi se esvaziaram em poucas horas. A rede tem em vários lugares, inclusive na França. Uma outra do New York Times. Essa é quente, essa até assusta a gente, sabe? Como uma firma pôs um fardo extraordinário nos problemas de estoque dos Estados Unidos. A escassez de equipamentos médicos no ano passado... Ai, meu Deus, esse é o gato da minha mãe miando, atrapalhando o nosso jornal. Mas enfim, vamos voltar de novo aqui. A escassez de equipamentos médicos no ano passado foi um exemplo da resposta fracassada do governo ao coronavírus, quando trabalhadores da saúde pública tiveram que usar sacos... Desculpa, deixa eu voltar de novo, porque eu falei uma coisa aqui que é incorreta. Quando trabalhadores da saúde tiveram que usar sacos de lixo, uma empresa de Maryland lucrou vendendo vacinas contra antrax às reservas de emergência do país. O que acontece aqui? Eu peguei a matéria do New York Times
e eu peguei alguns parágrafos. Eu não estou traduzindo a matéria inteira. Eu peguei a matéria super longa, eu peguei alguns parágrafos que eu achei mais importantes para poder entender o que está acontecendo. Uma investigação do New York Times encontrou uma explicação escondida. Compras do governo para o estoque estratégico nacional, a reserva de emergência médica do país, onde tais equipamentos de segurança são mantidos, foram feitas por pedidos e interesses financeiros de um grupo de empresas de biotecnologia especializadas em produtos voltados para ameaças terroristas, ao invés de produtos contra doenças infecciosas. Então, o governo comprou essas vacinas contra o anthrax, ao invés de comprar produtos contra doenças infecciosas. A maior delas foi a Emergent Biosolutions, uma empresa baseada em Maryland, que agora está manufaturando vacinas da Covid-19 para a AstraZeneca e a Johnson Johnson. No ano passado, quando a pandemia se alastrou pelo país, o governo pagou à Emergent 626 milhões de dólares por produtos que incluíam vacinas para lutar contra uma ameaça completamente diferente, um ataque terrorista usando anthrax. Pela maior parte da última década, o governo tem gasto quase metade do $500 milhão do orçamento do estoque comprando as vacinas de anthrax dessa empresa, o Times descobriu, o New York Times. Isso deixou o governo com menos dinheiro para comprar suprimentos necessários em uma pandemia, apesar de ter sido aconselhado repetidas vezes a comprar tais suprimentos. Os últimos ataques de anthrax aos Estados Unidos datam de praticamente 20 anos atrás. Enquanto oficiais de segurança nacional ainda consideram o anthrax uma ameaça, eles não receberam nenhuma notícia específica sobre esse assunto desde 2012, feito em um relatório da comunidade de inteligência americana sobre os riscos ameaçando o país. Entretanto, o relatório avisou repetidamente sobre os riscos de pandemias. O Chief Executive, seria um presidente, da Emergent, Robert Kramer, disse aos analistas do Wall Street Journal no mês passado, o CEO, Chief Executive é CEO, tá? Da Emergent, Robert Kramer, disse aos analistas do Wall Street Journal no mês passado que 2020 foi o ano mais forte da história de 22 anos da empresa. As ações da Emergent tiveram uma performance tão boa no ano passado que o fundador e presidente da empresa ganhou em torno de 42 milhões de dólares, mais do que ele teria ganho nos 5 anos anteriores combinados. Conforme a Emergent prosperava, outras empresas que forneciam medicamentos contra pandemias para o estoque nacional foram empurradas para fora das decisões do governo, e antigos oficiais federais de saúde falaram que preparativos para um surto como o Covid-19 quase sempre ficaram para trás das vacinas contra anthrax, das vacinas contra anthrax feitas pela Emergent. Em um exemplo que o Times descobriu, o governo americano aprovou um plano em 2015 para comprar dezenas de milhões de máscaras N95, um equipamento que salva vidas de trabalhadores da área da saúde e que tem estado em escassez por causa do Covid-19. Mas as máscaras perderam repetidamente na competição por fundos nos anos que precederam a pandemia. No mesmo período, a Emergent vendeu ao governo quase $1 bilhão em vacinas de anthrax. O órgão regulador do estoque nacional deu aproximadamente $3 bilhões em contratos de longa duração à Emergent meses antes da crise do Covid-19 e no ano passado decidiu comprar a vacina sem licença contra anthrax da empresa, usando como argumento a mesma medida de emergência que permite usar vacinas e tratamentos não licenciados contra o coronavírus. Então, quem quiser ver a notícia inteira, é uma notícia muito interessante, super, super longa, uma investigação muito boa feita pelo New York Times e o link vai ser colocado, eu vou colocar o link na descrição. Agora a última notícia é um extrato de um assunto bem interessante que eu tirei do Le Monde de ontem. Le Monde é um dos maiores jornais da França e que faz pensar nos nossos jovens em situação vulnerável também. Agora vamos dar uma mexidinha aqui porque eu tô com o braço doendo de ficar segurando.
Então, o texto se chama Meninas à Deriva em Barbès. Barbès é um bairro vulnerável da capital parisiense. Os turistas não costumam muito ir lá. É um bairro que tem bastante imigrante e tudo, né? É um bairro é, mais vulnerável, socialmente mais pobre de Paris. Ana caminha com um passo seguro na rua de la Goutte d'Or, mesmo quando ela perde um pouco o equilíbrio. Nesta noite de dezembro, em Barbès, um bairro popular do 18e arrondissement de Paris, todo mundo a cumprimenta. Comerciantes, policiais, pedestres, mais ou menos educadamente. Aos que a xingam de puta quando ela passa, ela mostra o dedo do meio e um olhar cheio de raiva. Faz o mesmo gesto ao grupo que a chama de Pokémon, porque ela é pequena. Ana é engraçada e cativante. Ela tem os olhos grandes e verdes, bochechas arredondadas cobertas de blush e a pele ainda veludada da infância. Ela também tem uma grande cicatriz na bochecha. Foi um corte com faca que ela levou de um rapaz em uma ocupação onde estava. Isso não é tudo, diz ela rindo, ao mesmo tempo em que tira seu cachecol. Com isso, ela mostra dois outros cortes profundos na altura do pescoço, com pontos ainda recentes. Seu objetivo neste momento: chegar na lavanderia mais para baixo, na rua, aquela onde os tambores são amarelados e onde o calor úmido é agradável. Os três amigos já estão lá. Ana quer que a gente enrole um baseado para ela. Um rapaz o faz. O seu corte de cabelo é o estilo na moda entre os garotos de sua idade. Têmporas raspadas e um pequeno topete no alto da cabeça. Logo, um adulto com blusão preto e barba de 3 dias chega. 2 € o comprimido de Rivotril. Esse benzodiazepino, com efeitos sedativos e anti-ansiolíticos, ao qual os jovens se injetam e que lhes torna maldosamente viciados, esse benzodiazepino, eles ajuntam sistematicamente o lírica, um antipirético igualmente utilizado, antiepilético, igualmente utilizado para tratar problemas de ansiedade. Um coquetel de remédios, baseados e álcool que os deixa abatidos, desinibidos e vulneráveis. Desculpa, gente, se a minha tradução às vezes é esquisita, tá? Porque às vezes eu esqueço as palavras em português ainda, então... Ana compra um. Ela engole um primeiro comprimido com Coca-Cola. 10 minutos depois, ela toma outro. Ô, Ana, não é bala não, um amigo grita para ela lá de longe do seu tambor. À medida que o tempo passa, o olhar e a voz de Ana começam a se esconder. Rivotril, meu amor. Isso mostra um pouco a dependência de drogas, de remédios e de álcool dos jovens vulneráveis em Paris. Eu escolhi esse texto para mostrar, na verdade é só um extrato, eu traduzi alguns parágrafos do artigo que saiu no Le Monde, porque eu achei um paralelo interessante com o que acontece com os nossos jovens que ficam na rua, em lugares vulneráveis, nossos jovens vulneráveis, para mostrar também que isso também existe em Paris. Então, gente, se vocês gostaram, por favor, rendezvous de novo na quinta-feira com as notícias de segunda, terça, quarta e quinta. E vamos tentar seguir esse ritmo de segunda e quinta, vamos ver no que é que dá. E se não tiver legal, eu vou ajustando isso conforme a gente vai indo. Não esqueçam de dar o joinha, curtir o vídeo, se inscrever e compartilhar com seus amigos, com as pessoas que vocês conhecem, para que todo mundo fique informado do que está acontecendo fora do país também. Então, até mais, gente. Bom final de semana. Opa, ó o dedo na câmera de novo. Tchau, gente.